Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Tudo bem com você? Estamos juntos, né? Sábado terminou ainda há pouco o jogo da seleção brasileira, a gente acompanhou e vamos falar um pouquinho do jogo, do que vai acontecer para frente em termos de seleção. Vamos falar de Vasco da Gama, que também está se movimentando aí no mercado para buscar reforços antes de fechar a janela no dia 4 de abril, podendo essa janela ser adiada para 20 de abril. A CBF está fazendo esse estudo. Vamos falar também da Copa do Brasil, do sorteio. O que mais que nós vamos falar de Nenê? Está chegando ao fim a carreira do Nenê como jogador do Vasco da Gama dentro do campo, mas ele pode ter uma outra função. Vamos trazer números do Nenê, seu Anderson, que é hoje um dos craques da equipe vascaína e que tem contrato até o dia 30 de abril. Antes eu peço para você se inscrever no nosso canal, se ainda não é inscrito, Wellington Campos FC. Inscrição passando aí embaixo, esse vermelhinho aí, né? Dá uma olhadinha. Habilita também o sininho para receber todas as nossas notificações e é importante você dar o like e o joinha para que o YouTube entenda que o nosso trabalho é legal e que você está gostando também, avaliando de maneira positiva com o joinha. Me ajuda? Muito obrigado. Depois da vinheta a gente volta para trazer muitas notícias aqui. Vamos falar de Luca Orediano também, tá bom? Roda a vinheta! Muito bem, meus amigos do canal Wellington Campos FC. Terminou ainda há pouco o jogo da seleção brasileira, o Andrei Santos foi titular. Isso aí ajuda naquela pontuação que ele precisa fazer para jogar lá pelo Chelsea, né? E obter o seu visto de trabalho, é importante isso aí. E nós acompanhamos o jogo, vamos falar sobre essas questões. Antes eu quero te pedir para que você possa ter um sorriso maravilhoso. E tudo isso graças ao trabalho da doutora Camila Paz e toda a sua equipe. Ela faz um trabalho de harmonização orofacial sensacional. E o seu sorriso fica muito mais bonito. Acompanhe o trabalho dela nas redes sociais. Quer falar no escritório, quer falar no consultório, quer falar com a equipe dela? 62 999 55 2392. O telefone está aí na tela para você fazer aquele contato com a equipe da doutora Camila Paz. Vamos lá? Deixa eu começar então com o assunto Nenê, que o contrato dele termina agora no dia 30 de abril. A informação que não vai ser renovado este contrato, o Nenê tem um salário considerado alto, né, para o atual elenco do Vasco da Gama, e ele completa agora no dia 17 de julho 42 anos. Ele tem ainda mais 3 jogos pelo Vasco até terminar o contrato, a estreia contra o Galo, o jogo com o Palmeiras e o jogo com o Bahia. O jogo do Bahia provavelmente no dia 30 de abril. A CBF espera segunda-feira o sorteio da Libertadores da América e também da Copa Sul-Americana para divulgar a tabela da Série A. Para que não haja conflito de datas, a gente tem trazido esse tipo de informação para que você possa, então, acompanhar. Acredito que ainda nesta semana que vem a gente vai ter a tabela da Série A do Campeonato Brasileiro, como também da Copa do Brasil. O sorteio da Copa do Brasil, tem muita gente me perguntando, ficou confirmado para quarta-feira, dia 29 de abril. Quarta-feira, 29 de abril, esse sorteio será às 2 da tarde na sede da CBF. Mas ainda falando sobre Nenê, olha os números dele. Ele tem 2 passagens pelo Vasco, a primeira começou em 2016, ele fez 204 jogos até hoje, 63 gols, 51 assistências para gols do Vasco da Gama. E nesta temporada de 2023, ele já fez 12 jogos com 3 gols e 2 assistências. São os números do Nenê, ídolo da torcida, jogador importante, jogador útil para o Maurício Barbieri. Só que agora, uma renovação de contrato, como falou-se até 30 de junho ou até dezembro, realmente ficou inviável.
Não é oficial, mas o que está saindo de informação é essa questão aí. Estamos aguardando um pronunciamento do Vasco e do próprio Nenê quanto à questão do contrato. É uma pena, né? Porque o Nenê hoje é extremamente útil ao Vasco da Gama. Bem, o Vasco abriu negociação com o Santos pelo atacante Lucas Braga. Lucas Braga ele é um atacante de lado, né? Ele tem 26 anos. Hoje o Santos fez um jogo treino, ele não participou, a informação que vem é que ele estaria com problema de pubis. Agora, pode o Vasco também colocar alguns jogadores nesta transação. É um assunto ainda embrionário, é um assunto que está começando e, como disse o Paulo Brax para nós na quinta-feira, não vamos esperar várias contratações até 4 de abril ou 20 de abril, se a CBF realmente mudar esta data de questão de inscrição, né, de janela até 20 de abril. O Campuzano, o Vasco segue tendo interesse, mas parece que o futebol português também quer esse jogador e aí vamos aguardar mais uns dias. Tem muita gente dizendo de um monte de jogadores para chegar no Vasco, mas o Paulo Brax, conversando com a gente, avisou. Nesta janela agora, no máximo 1 ou 2 jogadores, a não ser que surja um assunto de ocasião sensacional, que por enquanto a gente não vislumbrou nada nesse sentido, tá? Uma outra questão, para a segunda janela, aí sim o Vasco deve ter bons jogadores chegando, principalmente da Europa. Vamos ficar atento. Sobre o Andrei, ele jogou pela seleção brasileira, jogou todo o primeiro tempo, jogou parte do segundo tempo. Ele foi substituído pelo Rafael Veiga, que fez também a sua estreia na seleção brasileira. Muito importante para o Andrei, a participação, foi boa a participação dele. A seleção não jogou um bom futebol, muito pelo contrário, jogou um futebol ruim, né? A seleção não foi bem, a seleção teve dificuldades. Lógico que não é culpa do Ramon, muito pelo contrário, é um novo ciclo. A seleção marroquina até bateu um pouco, eu vou dizer assim, não gostei da arbitragem, mas o Brasil muito abaixo. Por exemplo, eu esperava mais do Rodrigo, eu esperava mais do próprio Vinícius Júnior, o Rony perdeu um gol feito, quem mais aí? O Lucas Paquetá não se ouve bem no jogo, o Andrei mais ou menos, não gostei do Alex Telles, não gostei do Emerson Royal, achei o Ibanhas meio enrolado e o Éder Militão ele falha no segundo gol da seleção marroquina. O goleiro Everton teve boa atuação, não teve culpa nos gols que levou. Mas fica aí, então, o recado ao presidente Edinaldo Rodrigues, que deu uma entrevista à TV Bandeirantes antes da bola rolar, na beira do campo. Ele espera nos próximos meses aí, antes de junho, quem sabe ali pelo mês de maio, já está com a comissão técnica definida da seleção brasileira, inclusive trazendo aí um treinador com a sua nova comissão técnica. Em julho são 2 jogos que a seleção brasileira vai fazer. Deixa eu trazer o Abel Braga, mais um pouquinho de Abel, ele falando sobre o Luca Orediano. O Luca chegou muito tímido, foi a contratação mais cara que o Vasco fez e eles apostam, comissão técnica, muito nesse jogador. Fala, Abel. O Luca, ele não tinha esse hábito. Nós temos aqui um trabalho anterior aos treinamentos. Hoje o treino começa às 4, o jogador, eles já estão aí. Então eles fazem um trabalho antes, pós-treinamento, de muita valia para evitar lesão, para fortificamento, fortificar musculatura, essa coisa toda. Todos os dias. E ele chegou aqui, começou a realizar o trabalho sem comunicar que ele não estava acostumado a fazer aquilo. Então veio a contusão, mas o que você falou aí que realmente é real. Você sabe que eu sou o cara que menos sei quanto custa, quanto vale. Agora, foi dos jogadores que vieram, porque muitos nós não precisávamos nem olhar, né? Nós já sabíamos, conhecemos. Mas o Capasso, eu, por exemplo, tinha pouco conhecimento. Agora, eu, quando vi o vídeo, tudo aquilo que o departamento de mercado me passou
o Paulo me passava, quando eu li aquilo, eu falei, não, peraí, cara, tá brincando. Isso aí nós temos que correr atrás, e foi uma situação difícil, até para o jogador ser inscrito teve dificuldade, se trabalhou muito, e nós não estamos absolutamente nem arrependidos, nem decepcionados, porque esse atleta é diferente. Vou usar esse termo, ele é diferente. Ele, naquilo que nós vimos, ele faz coisas fenomenais. E ele voltará a fazer, não tem dúvida disso. Sobre a timidez, ele já está muito mais entrosado, realmente é tímido, eu acho que já era. Está entrosado, já consegue a técnica, não entendia nada do português, já entende, já fala algumas coisas. Porque aqui se recebe muito bem, sabe? E os jogadores têm essa percepção. Esses jogadores mais experientes, daquele jogador que chega e ele está meio só com a cabeça do lado de fora d'água e não, está precisando de que alguém puxe, que levante o corpo. E essa rapaziada aqui é muito boa nesse aspecto, a nível de grupo, a nível de relação humana. Então ele está bem. Está bem e, com certeza, agora aí com esses jogos, treinos, essa coisa toda, ele vai ter uma sequência maior, assim como eu te falei do Figueiredo também, do Marlinho, porque são jogadores de potencial que não é aquilo que eles apresentaram, que nós conhecemos, que é de alto valor, é de alta produção, é de competitividade. Então, esse momento também vai ser para isso. Então, o técnico Abel Braga, hoje diretor técnico do Vasco da Gama, falando sobre o Luca Orediano, fazendo esse tipo de análise, acreditando que ele vai crescer bastante de produção. Falou também do Capasso, né, que é outro jogador que a gente espera que possa crescer. Essa parada aqui para o Vasco, gente, vai fazer com que o time ganhe aí um nivelamento físico, né, e pode ser muito importante para o início do Brasileirão. O Vasco só tem o Campeonato Brasileiro, diferente de outras equipes que tem também aí Copa do Brasil, tem Libertadores, Copa Sul-Americana, não. O Vasco só tem o Campeonato Brasileiro. Então, se souber dosar, ele pode tirar proveito na questão física, principalmente, em cima dos adversários. Tá gostando do nosso trabalho? Se inscreva, Wellington Campos FC. Peço para você também habilitar o sininho na palavra todas para receber todas as nossas notificações. Peço também para você espalhar para os seus amigos, né? E compartilhar o link desse nosso vídeo. Muito obrigado, te agradeço demais pela sua participação conosco e muito obrigado. Quero agradecer também a equipe da doutora Camila Paz, fazendo um trabalho de harmonização orofacial sensacional. Ela é uma ótima cirurgiã dentista. Fale com a doutora Camila Paz, 62999552392. Tenham todos um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Do Rio de Janeiro, Wellington Campos.